tá cheio de balada. Mas na terceira idade, como a mulher na terceira idade pode retomar a sua autoestima? Ela não... Hoje a gente tem tanta tecnologia. Achar o método do casal. É o que eu falo. Toda vez que você ouve alguma coisa, ou uma dica, mesmo o teu terapeuta se pergunta, como é que eu posso colocar isso na minha vida? Eu sou a Prazer Esté. E eu sou a Bibi Hot. E hoje estamos num episódio incrível do Intimidade Podcast com uma mulher que eu admiro muito. Olha, hoje a nossa convidada, ela é sexóloga, ela é mestra em artes sensuais. E se você já ouviu falar em algum lugar deste planeta de chá de lingerie, continue aqui. Hoje temos Fátima Moura. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Fátima, tantas histórias que você tem pra contar, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, como é que você entrou nesse mundo? Como é que eu comecei nesse mundo? Olha, eu comecei em 94, né? Eu falo até que eu sou jurássica, como diz o nosso mestre Tessari, olha, eu sou uma lenda viva. Que horror. Eu era professora de manequim modelo numa academia conhecida, era um conservatório em São Paulo, professora de etiqueta, de dança de salão. E a mãe de uma aluna minha, na época, ela adorava minhas coreografias, porque eu sempre fiz desfile show, né? Na minha época não era São Paulo Face Week, nessa época era Fenite. E eu coreografava a Fenite. E ela falou, Fátima, eu vou fazer 10 anos de casada. É o sonho do meu marido que eu faça um strip para ele. Eu falei, tudo bem, vou te ajudar a criar. Ajudei, e sabe como é mulher, né, gente? Ela sai falando para todo mundo. Ela chegou depois disso na academia, gente, aí contando para todo mundo o que tinha acontecido. E as mães, né? Eu atendia meninas como manequim na faixa de 12 até 16 anos que faziam curso. E eram mães. Eu também quero. Eu cheguei na dona da academia e falei, vamos abrir. Deixa eu começar a fazer esse curso. Aí eu comecei a formatar. Como eu já lidava com autoestima, por causa de seleção de modelo, essas coisas todas. Aí eu fiz. Aí eu cheguei na dona da academia e falei, olha, vamos abrir para o público? Ela, imagina, Fátima, na minha academia tem ISO 9000, sabe aquelas coisas todas, é um conservatório, você tá doida? E a academia ficava ali em frente ao Shopping Eldorado, na Avenida Rebouças. E ela falou, então vamos fazer. E na época não tinha rede social, né, gente? 94 tinha nem celular, né? Não, era faixa, amiga. Faixa. Sabe aquela faixa que você colocava assim? Aí ela colocou assim, striptease e a arte da sedução. Na fachada da academia. E a academia hoje é uma concessionária, era enorme. Eu sei onde é. Era enorme, bem em frente ao shopping. Olha o que tem que ser, né? Essa semana passou a jornalista, eu nunca vou esquecer, a Roberta, do Estadão, do Caderno Suplemento Feminino. Eu devo minha carreira a essa jornalista. E ela viu a faixa, sabe, congestionamento na Rebouça, ela olhou, bateu. E na época eu era modelo da L'Oréal. Eu estava até num evento da L'Oréal, recebi um bip. Não era celular, gente, era bip, precisava aquela coisa, ligar. A academia, Fátima, tem uma jornalista querendo falar com você. Eu falei, por quê? Eu pensei que fosse alguma coisa de modelo. Ela falou, não, é esse curso doido que você inventou. E eu falei para a jornalista o que era, a minha proposta, tudo sem intenção nenhuma. E ela soltou num domingo, eu nunca vou esquecer. Foi praticamente meia página, porque era uma coisa que não existia. Olha, ela soltou. A imprensa fez vupt em cima de mim. Eu fui feita pela imprensa. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? E cada entrevista que eu dava uma aula gratuita na academia. Sabe aquela coisa sem experiência nenhuma? Sim, sim. Chovia de mulher. E aí eu fui e falei, é isso que eu quero fazer. Aí eu fui formatando, porque as próprias mulheres, quando chegava, eu batia, fazia a mesma coisa que eu fazia na passarela. Tinha um bate-papo com todo mundo, perguntando o que trouxe para aquele curso, tudo. E eu fui fazendo e fui criando. Não tinha curso, não tinha nada. Sabe, foi uma coisa que eu falei, aconteceu. E a imprensa toda. Eu lembro de estar dando entrevista, de sair jornal Hoje, entrar Fantástico na academia, foi uma loucura. Mas era só positivo ou tinha o lado negativo também? Só positivo. Eu não sei, é aquilo de como você coloca, aquilo que você fala de sexo, como você fala de sexo. Não é o que você diz, é como você diz. E eu nunca tive preconceito. Aí eu fui pro Jô em 99, foi a primeira vez, ele ainda estava no SBT.
Aí eu comecei a dar curso masculino, porque eu comecei com feminino, com striptease, depois eu montei paquera e conquista. E na época não tinha curso. Aí eu fui comprar livros, eu fui estudar, fui conversar com homens, o que você acha que a mulher precisa? E fui fazendo. Eu pegava turma de alunas e ia pra balada, pra saber como elas iam ser cantadas. Laboratório, aquela coisa na prática. Era muito hoje legal. As pessoas criam porque já tem muita informação. Hoje, né? nossa, quem tá aí no meio tem muita informação. Na época não tinha nada. Eu lembro que o primeiro curso que eu fiz foi no início dos anos 2000 com o Dr. Celso Marzano, no ICESP. Eu fui dar curso lá, fiz com ele. Depois que o Tessarioli revolucionou esse mercado. Sim. Mas não tinha nada. Aí eu fui fazendo. Em 99, quando eu levei o masculino, foi muito legal. O Jô estava ainda no SBT. Foi uma loucura, porque meus alunos foram comigo. Aí teve um que, na hora de apresentar, sentou na mesa do Jô para fazer. Foi muito engraçado. E o masculino entendeu? Era sobre o quê, Fátima? Era o strip masculino. Porque como eu comecei, era o striptease. Eu comecei com o striptease feminino, não tinha outro curso. E eu comecei a receber telefonema de homem. Porque, na época, o Clube das Mulheres estava no auge. Lembra? É década de 90. Entendi. E muitos homens que procuravam porque a mulher não saía do Clube das Mulheres. Então, ele queria fazer isso em casa. Era muito legal. E eram altos executivos. Eu tinha diretor de multinacional comigo, eu nunca vou esquecer. E eu comecei. E quando o Jô me procurou, ele queria em cima do masculino. Entendi. Entendeu? Porque era uma coisa... Fantástico, eles foram a retrospectiva da Globo, porque em Fantástico de 99, o masculino foi. Meu Deus. Foi muito legal. E acabou sendo, sabe quando eles fazem retrospectiva no final do ano? O meu curso masculino entrou nessa retrospectiva da Globo. O feminino, eu fiz Globo Repórter no finalzinho da década de 90, 99 eu fiz Globo Repórter. Essa eu tenho, eu consegui transferir pro digital. Os outros, não. Eu tenho fita cassete, gente, de muita entrevista. Você imagina, tem hora que eu falo, meu Deus. E aí eu fui evoluindo, entendeu? Sempre procurada. Aí depois eu larguei como professora de manequim, fui focar só nisso. Em 2004, eu fui convidada para o primeiro livro. Tá. Tanto que a Erótica Fel tirou uma conta. Ele se inspirou na minha entrevista quando ele viu no Fantástico. Olha que bacana. Em 97. Eu tive Pioneira na primeira mesmo, Erótica né? Fair. Ele conta para todo mundo. Ele falou, eu inspirei em você. Quando eu vi a sua entrevista, eu queria muito fazer alguma coisa. Eu vi a sua entrevista... Tanto que eu fui pro coquetel da Erótica Fé em 97. Ai, saudades da Erótica Fé. Eu também. Eu participei de todas. Como a Intimi, eu fiz a primeira pra Suzy, entendeu? Da Erótica Tal que teve agora, eu fiz uma palestrinha rápida também. E é muito gostoso ver esse mercado crescer. Quando eu comecei, Gi, não tinha empresa nacional. Sim. Não tinha, só tinha importado. Eu lembro da Valéria. Ela era a única importadora. Era a linha Kama Sutra. Tanto que quando eu fui no Dória, naquele show business, eu levei tudo do Kama Sutra. Sim. Não tinha produto nacional. A gente veio realmente para revolucionar. Ai, que bom. Entendeu? Em matéria de qualidade, eu vivenciei desde o primeiro. Então, eu posso dizer tranquilo. A gente veio para... falar da licença. Ô, Fátima, tava vendo esse seu livro aqui. Foi meu segundo livro. E aí, eu vendo aqui, tem uma pergunta que eu queria fazer. Como atrair a pessoa que nos interessa? Isso é legal. Primeira coisa, a mulher não tem que pegar qualquer coisa. A gente não precisa pegar qualquer coisa. Às vezes a mulher fala, não quer ficar sozinha. Mas para. Eu sempre falo, que tipo de homem você quer? No livro eu falo sobre isso. Eu quero um homem bacana, que tem a ver comigo. Eu adoro esporte radical. Eu não vou encontrar esse homem no culto evangélico. Desculpe, concorda comigo? Sim. Eu sempre falo, a primeira coisa, que tipo de homem você quer? Você tem o direito à escolha. Sim. Tá? Definir o meu tipo. Como que eu vou atrair esse homem? Que tipo de homem? Ele é sofisticado? Eu não posso ser uma barraqueira. Entendeu? Porque vai dar encrenca. Então, eu vou... Sabe aquilo que você vai cair, tipo, de uma luva para ele? Eu fui a melhor opção da sua vida, mas você estudou o cara antes. Você sabe do que ele gosta. É o que eu falo, leia. Ele gosta de Fórmula 1, ele gosta de futebol. Eu vou aprender a discutir futebol. Eu vou conquistar. Isso vale até pra amizade, pra né, amizade, Fátima? pra ser uma coisa gostosa. Que eu brinco. Você quer um homem sofisticado? Você não vai achar no meio da Gaviões da Fiel. Você pode achar no camarote.
Concorda comigo? Então, onde que você quer? Então, quando você vai para paquera, eu sempre falo, né, pro date hoje, a gente muda todos os nomes. Eu falei que eu tô sempre tendo que pesquisar, porque os nomes mudam tudo. Se você vai para uma balada, tá? Que tipo de homem você vai achar naquela balada? Você quer um homem mais velho? Você quer garotada? Porque hoje a gente puxa na internet e tem tudo pra gente. Nem precisa nem na internet. Você pede pro chat LGBT, ele te dá toda a informação. É verdade. Onde é que eu encontro o homem nessa faixa etária, assim, assim, assim? Tá, como é que eu vou vestida? Porque ninguém me conhece, a minha beleza interior. Sim. Como é que você atrai? Pelo seu visual. O que você quer passar com o seu visual? Então, eu estudo a minha presa, eu encontrei numa balada, eu vou voltar mais vezes, ou naquele barzinho, ou naquela balada, e eu vou fazer aquele homem me notar. Como vai fazer isso? Primeira coisa, a tua postura. Como é que você anda? Você não chega de cabeça baixa no lugar, você chega chegando, como diz a bicha. Não é? É. Chega chegando. Por quê? O que eu falei, isso não tem nada a ver com cara e corpo bonito, como muita gente fala. Ah, mas eu não tenho aquele rosto, não tenho aquele corpo. Amor, às vezes você olha uma mulher, você fala, ela não é bonita, mas ela tem alguma coisa. O tal do sex Appeal. appeal. E eu falo, sex appeal é 50% do que você tem e 50% do que as pessoas acham que você tem. E às vezes você vê uma menina escultural, você fala, nossa, ela é linda, mas ela é sem sal. Não tem verdade. presença, Não né? tem presença. Então, começa desde a postura. Que informação que você quer passar? O que eu falo, você não tem que mostrar tudo. O erro de muitas mulheres, ela vai para uma balada vestida a vácuo. Ou seja, o vestido justo, minúsculo, com decote aqui. Qual a mensagem que ela passa? Sexo numa boa, primeira coisa. Depois ela reclama quando o cara leva para o motel logo no primeiro encontro. Eu falo, você tem que fazer o cara olhar para você e querer te descobrir. Não é ser difícil. Se eu for para a cama na primeira vez porque eu tenho o direito de ir e aquele cara me deu tesão, se ele vai me ligar no outro dia, é problema dele, eu vou. Agora, se eu quero conquistar, eu vou estudar, porque ainda tem homem conservador, gente. Tem. É o que eu falo, eles falam demais, mas na hora ainda tem isso. Então, eu estudo a minha presa e isso, a sedução, você não acontece do dia para a noite. É o jeito que você olha, tem técnica de você olhar, conta 3 segundos e desvia o olhar. Então, você começa com aquela linguagem corporal. Isso tudo elas aprendem em curso, é muito legal. Eu acho o olhar uma das coisas mais E eu importantes, fui, sabia? exato, eu falo, o olhar é o maior ponto da mulher. Por isso, mantenha os seus olhos destacados, maquiados, porque o homem vai no seu rosto. Depois que ele vai olhar o resto. Então, o teu andar, o teu olhar, naquele filme Memórias de uma Geisha, a mestra dela diz o seguinte, você vai estar pronta quando derrubar um homem com o olhar. Por isso que eu falo, cuida dos seus olhos, cuida da sua pele. Ele te tocar e você ter uma... Sabe, tocar tua mão, sentir maciez. Ele vai imaginar o corpo, porque o homem ele é movido a isso. Então, eu vou usar tudo, mas com muita classe. Ou seja, eu vou deixar ele achar que ele está me conquistando. Mas e a mulher que tem insegurança, por exemplo? Como que ela vai transmitir isso se ela Mas não... isso a gente ensina. É o que É? eu falo. Hoje tem curso para isso. Hoje eu sou mentora exatamente do feminino. Pra tirar essa insegurança. Para tirar essa insegurança. Olha, eu tive um retorno agora, eu estou até com a mensagem dela aqui, de uma moça que foi fazer um curso, uma aula, porque eu voltei para a academia e eu criei um método de dança para academia, não com strip, essas coisas que não rolam em academia, né? Academia, ainda mais academia de dança, ela é reconhecida pelo MEC. Então, eu criei o Late Dance, que é um curso que eu trabalho tudo, mas com esse intuito. E eu tive uma moça que foi fazer uma aula, sábado agora. Se vocês ouvirem a mensagem que ela me mandou, depois eu posso até colocar para comprovar o que eu estou falando. Ela falou, eu não sei o que você fez comigo. Por quê? A primeira aula é postura. É de você andar, olhar no espelho e gostar da mulher que você vê, independente de peso, de altura. É olhar você, porque o que você sente, você transmite. E o olhar transmite o que você está sentindo. Então, essa insegurança, primeira coisa, pergunta, o que me deixa insegura? É a minha aparência? É o que eu falo? Ou alguém falou para mim que eu não sou boa o bastante porque está cheio? Às vezes, uma professora lá atrás... Deixou um trauma, Deixou né? um trauma. Ou um homem, porque o homem, quando quer destruir a tua autoestima, ele vai ali. Ele sabe. Ele sabe, ele faz muito bem e aí você acredita.
Entendeu? Então, primeiro identificar o que fez você insegura. E depois aí você corrige a postura. Eu analiso muito a mulher na postura, porque a gente vê muito na balada, aquela mulher que ela já chega para dentro. Eu cabeça fiz muito baixa, isso, né? porque Você tá linda. porque- Você viu que a primeira coisa que eu notei em Sim. você foi... Você tá com um brilho. Porque eu sempre fui muito alta. Então, eu chegava nos lugares, eu fazia Curvada assim. pra diminuir. Exato. Nossa, Deus não dá asa pra cobra. Se eu tivesse a tua altura... Eu ia meter mais um salto ainda. Nossa, exatamente. É o caso dessa moça que foi fazer. Ela tem a sua altura e a aula é com salto. Entendi. Ela falou, eu me escondia. Você não tem que se esconder. Eu até brinquei com ela. Falei, quem não quer ver estrela, não olha para o céu, meu amor. Não é você que tem que se esconder. Então, tudo isso é analisado na hora da conquista. Porque eu não conheço a pessoa. Ela é que é muito falado. Tem essa mulher que fala assim, eu gosto daquele homem bonzinho, gentil, meu amor. Mas à primeira vista, você não sabe se ele é gentil ou se ele é bonzinho. O que te atrai num homem? É a aparência. É você bater os olhos e... Não estou falando em beleza, eu estou falando naquela energia. Aquela energia. É o que eu falo. Eu amo essa energia masculina. Exatamente, meu aquele senhor. homem que te passa. Às vezes o homem não. É o que eu falo, não é beleza. As pessoas confundem muito. É a o que ele mulher transmite sexual. também, né? É o que ele Sim, transmite, e a né? transmitir vem da onde? Da Porque sua energia. A gente já viu, possivelmente, homens que não são, assim, de padrões bonitos, mas ele tem uma Mulher coisa também. que exala, né? Você vê mulher que não é bonita. Você fala, gente, olha o homem que ela tá. A mulher brilha. Eu tive alunas que ela não tinha nada de bonita. Ela era cheinha, sabe? Não tinha nada. Mas quando ela chegava, gente, sem brincadeira, ela parava. Mas a segurança, essa segurança, você não vai nascer da noite para o dia. É o cuidado com a tua pele, cuidado com você e conhecimento. Tá? Isso é muito importante. Então, é um conjunto. Eu falo que você conquistar é um conjunto. Então, primeiro, saiba o que você quer. Segundo, o que eu posso fazer para atrair aquela pessoa. Porque a pessoa fala, mas eu sou assim mesmo. Não, peraí. Não é bem assim. A gente vive numa sociedade. Não dá para você fazer a louca. Você pode até fazer. É o que eu falo, tudo é ação e reação. Mas você está pronta, tem aluna que fala, eu posso fazer isso? Você pode. Eu tive uma professora que ela falava assim para mim, poder pode, mas não deve. Você pode tudo, desde que você se prepare para a consequência, porque tudo é ação e reação. Então, a conquista é mais fácil do que se imagina. Mas isso falando assim no campo mais... pelo que você estava falando de balada, essas coisas assim, me parece algo mais voltado a jovens. Não, meu amor, na The terceira History, idade? opa! Tá cheio de balada. Mas na terceira idade, como a mulher na terceira idade pode retomar a sua autoestima? Coisa, ela não... Hoje a gente tem tanta tecnologia, tá? Por exemplo, tem produtos, é o que eu falo, é que às vezes a pessoa, ela resiste a esses produtos. É se conhecer, tá? Depois eu revelo minha idade aqui, tá? Vou revelar, porque eu nunca revelei. Tá? Porque todo mundo falou, o que você fez? É aquilo, primeira coisa, conheça você. Tira da sua cabeça a opinião dos outros. Porque a mulher acha que você chegou aos 50 a mais, acabou. Não é bem assim. É o que a gente fala, os 50 é o antigo 30. Ou hoje os 50 é o 50 muito melhorado. Porque nós temos médicos, nós temos produtos para a mulher. Então, essa mulher, primeiro, precisa se permitir conhecer as novidades do mercado. O nosso mercado, o mercado erótico, ele ajuda muito as mulheres. Não é só putaria, como todo mundo coloca. Entendeu? Eu luto muito para isso, porque é o bem-estar feminino. Então, a mulher mais madura, se ela tem um corpo, eu sigo mulheres de 70 anos que você olha, você fala, tem 40. Entendeu? Malhação. Ou seja, eu preciso cuidar de mim. Isso é muito importante. Não é falar, eu cheguei aos 40 ou cheguei aos 50, eu vou me largar. Para de usar roupa de senhorinha, porque a mulher de 50 não é senhorinha mais. E acontece muito isso, né? Acontece, é uma totalmente. virada de chave, assim. A pessoa fala, fiz 50, então agora eu não faço mais isso. Tem hora que eu falo, será que é essa a minha idade mesmo? Será que não é raro? O meu médico, o meu endócrino, ele fala assim, você pode tirar 10 anos da sua vida. Eu falei, eu tiro, você é um médico, eu faço o que você manda. Você entendeu? Mas a mulher precisa parar de acreditar, sabe, nessas coisas que tinha antigamente. A gente não está no século XXI, é o que eu falo, hoje a mulher tem tudo. Então, primeira coisa, tira da cabeça o que falam. Quando você ouve alguma coisa, se pergunta, serve para mim? Não, não serve. Então, não vou usar. Você entendeu? Cuida de você, se coloca em primeiro lugar. Hoje, a mulher não precisa envelhecer, ela tem creme, ela não precisa nem para procedimento estético. Hoje tem todo um creme, Precisa ter muito dinheiro, né?
Não, por incrível que pareça, não. Mas é aquilo que eu falo, muito dinheiro. Mas ela gasta no presente do namorado, muitas vezes. Não é isso? É o que eu falo para a mulher, nada pode ser caro para você. Eu economizo no presente dele. Ela compra coisa para casa, para os filhos. Agora, quando é para ela não se permite. Porque Não ela vai ter coragem de gastar o Eu dinheiro. tive uma aluna que o marido que colocou. Ele falou para ela, eu quero que você ensine ela a gastar o meu dinheiro. Eu falei, tá comigo. Opa! Sem brincadeira, Olha, porque ai, a meu menina Deus, era que sonho. mulher de político. Você olhava, parecia ser uma dona, sabe, aquela vozinha. E a menina era jovem. Mas ela, não vou comprar isso que tá caro. Mas ela gastava com a casa, você entendeu? Com um monte de coisa. Ou seja, a mulher tem o hábito de se deixar em segundo plano desde que o mundo é mundo. Porque a gente aprendeu assim, não é? Eu acho que é mais do que hábito, é uma Educação. estrutura que nos forçou Exatamente. a pensar assim, né? É aquela coisa, eu falo que é mudança de comportamento. O meu trabalho, ele tem mais de 30 anos, né? Ele fez 30 anos o ano passado, mas ainda está engatinhando. Sim. O nosso trabalho ainda está A engatinhando. gente avançou um pouco, mas Avançou ainda um tem pouco, muito porque mais, é né? mudança de comportamento. A gente sabe que mudança de comportamento é muito difícil. É o que eu falo, as pessoas falam demais, mas na prática não é bem assim, a gente sabe disso. Então, quando a mulher vai ficando mais madura, que é o meu público, sempre foi, elas vão aprendendo que elas continuam bonitas, elas continuam sensuais, que hoje, às vezes, eu não tenho lubrificação. Meu amor, entra esse produtinho aqui, ó. É boa a informação, né? é normalizar. É não levar os produtos só para o campo da putaria. É o caso do Tantra. Sim. O Tantra, muita gente leva para o caso só do massagem peniana e massagem clitoriana. Não, ele ensina você a preparar o seu corpo. Ele ensina você a preparar o seu ambiente. Entendeu? A você fazer meditação, respiração. Para quê? Porque nós somos energia. É você centrar a sua energia. Porque eu brilho com a Stephanie, tá? Não é de cosmético, não é de... Não, é verdade. É daquilo que vem daqui, ó. É Não o que é? eu falo. O cosmético, ele vai ser um complemento. Ele vai realçar. Mas ele não vai salvar tua relação. Exatamente. Ele não vai salvar a tua Exatamente. autoestima. Estima. Ele vai te ajudar a chegar nesse objetivo. Mas ele não é salvação. Exatamente. E as pessoas têm que tirar isso da da cabeça. cabeça. E é aquilo, eu até brinco, salva casamento é terapia, desde que o terapeuta seja realmente responsável, porque ele está mexendo com vidas, entendeu? Então, quando ela toma consciência do que ela precisa e tira da cabeça que ela está envelhecendo, que ela já não pode mais fazer isso, eu quero morrer quando alguém fala, você está com certa idade, você não pode usar isso. Mas você tem um corpo perfeito, por que você não pode usar? Você entendeu? Quem disse? Mas mais do que isso, acho que o terapeuta, além de ele ter que ser um bom profissional, o casal tem que estar disposto a ouvir o que ele tem a dizer. Exato, é o que eu falo, você Porque tem que estar eu já ouvi aberto. situação, tem um casal conhecido aí, que eles brigam muito, não se Então. dão nada bem, eles contrataram um terapeuta de casal. O terapeuta fez as sessões com eles, chegou até um momento, talvez 6 meses depois, ele falou, olha, a melhor solução pra vocês é se separar. Eles trocaram o terapeuta. Tá aí. Mas ele não quer se separar, mas não faz nada para melhorar. Exato. Eu fiz mentoria numa alta executiva que ela tinha se separado. E com o trabalho, com a mentoria, ela foi percebendo que eles tinham muito a ver, eles se gostavam. Então, vamos fazer de tudo para dar certo. Eles retomaram agora. E sabe o que eles fazem? Uma vez por mês, eles vão para um restaurante lindo, gostoso, para papear, para dizer, olha, isso que você fez, eu não gostei. Conversar. E por que eles conversar. vão num restaurante? Porque num restaurante ninguém pode alterar a voz. Legal. Essa dica é boa. Ninguém pode brigar. Eu dei vários. Eu tô com uma cliente que eu atendi, que ela me indica hoje muito, e ela fala de mim em todas as palestras. Ela lançou livro agora, ela é evangélica, isso é muito bacana. E é o que eu falei, vai num restaurante conversar com ele, porque ninguém vai gritar. Porque hoje se o homem gritar com a mulher da cadeia, né? Meu filho sai de lá muitas vezes preso. Mas ninguém pode gritar. Então você vai dizer aquilo que não foi legal que ele fez. E vai deixar ele falar. Porque, às vezes, a pessoa te dá um chute, um coice, porque ela não teve o dia inteiro. Ela estava super estressada e, às vezes, você vai tocar num assunto e você leva um coice sem querer. Dar a oportunidade de entender por que aconteceu E ela falou que eles estão super bem agora. Mas Legal. todo mês ele se permite tirar um final de semana. E não é só cama, que todo mundo acha que o que vai consertar casamento é a cama. Não é a cama, é fora dela. É o que vem antes dela, né? É o que eu falo. Senão você nem consegue O bom ir pra cama. relacionamento é o antes, durante e o depois. Exato. É. Entendeu? Então, eles fazem isso. Eles vão
para um lugar que eles gostam, num barzinho ou num restaurante, e vai dizer um para o outro o que não foi legal. Ó, você me machucou. Porque a maioria das mulheres, ela guarda. Ah, porque ele tem que adivinhar. Meu amor, ele não adivinha nem o que está na geladeira. Eu tenho uma frase Não que é? eu falo assim, um problema não dito é um problema que não existe. Exatamente. Então, por mais que seja óbvio, você tem que falar o que tá acontecendo e às vezes é uma coisinha boba. No meu relacionamento eu não faço tão romântico assim, eu não sou uma pessoa tão romântica, mas eu faço reunião de balanceamento, sabe? Então, mas mas tá funcionando para você. É pra ver o balanceamento. Ó, passou 3 meses aqui. O que acha que a gente melhorou? O que a gente pode... Sabe, é quase uma reunião. Não, é quase uma reunião de empresa. Eu tenho um grupo com o Fábio que chama Reclame Aqui. É bárbaro. E aí, quando a gente se ofende com alguma coisa, ou a gente acha que o outro tá bravo ou tá triste, a gente brinca em um formato mais não importa. Brincalhão pra contar aquilo que a gente tá sentindo. Então, vocês têm que achar o método do casal. É o que eu falo. Toda vez que você ouve alguma coisa ou uma dica, mesmo o teu terapeuta se pergunta como é que eu posso colocar isso na minha vida, do meu jeito, pra funcionar. Porque o teu relacionamento é diferente do dela. Eu sou contra a receita de bolo, gente. O que eu vejo mais é total. É aquilo, não importa. É importante vocês conversarem. Sim. Entendeu? É dizer um pro outro aquilo que não foi legal. É encontrar a forma de falar isso. Encontrar a forma. Né? E às vezes a mulher fala assim, mas eu tô sozinha há muito tempo. Dane-se que você tá sozinha há muito tempo. Aprende primeiro a ficar com você. Curta você, que você acha alguém. Ô, Fátima, você que atende umas mulheres mais maduras, você acha que ainda tem aquela insegurança do vou ser trocada por uma mulher mais jovem? Sim. Isso ainda ocorre? Tem, ainda ocorre. Ou é uma coisa mais ali do passado? Não, ainda ocorre, porque a nossa sociedade ainda não mudou a cabeça, né? Não. Outro dia eu estava vendo no TikTok um cara falando assim, porque se a mulher chegou aos 50, não casou, não teve filho, é porque ela não serve para nada. Eu me segurei. Eu vi esse vídeo. Nossa, eu me segurei para não dar uma resposta. Eu falei, não vou entrar nessa pilha, porque não vale a pena. É o que ele quer. Entendeu? Mas muitos pensam assim. E a mulher comprou essa ideia. Entendeu? Por isso que às vezes você olha uma mulher mais velha com garotão, por que ela não pode estar com garotão? Entendeu? Do mesmo jeito. O da mulher é muito mais chocante do que o homem. Exatamente. Porque do homem já é previsto, é algo que tá meio isso no script, é o que eu falo, né? É sociedade, é script. Você falou tudo, vem com script. E ainda tem mulher que acha que ela chegou numa certa idade, eu não posso fazer isso, não pode fazer aquilo, para ela usar algo para se descobrir, e a culpa é da menopausa. Gente, eu uso isso muito. É porque eu tô na menopausa, então... Gente, para. Eu tô na menopausa, eu não sinto nada e não perdi o tesão, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu? É porque eu tenho mais coisa na cabeça do que ficar me preocupando. Mas você vê as redes sociais tudo falando da menopausa. Gente, tem um monte de produto, a gente tem um monte de produto, precisa de informação. Alguém falou, minha filha, usa isso aqui na menopausa, que vai te ajudar horrores. Pronto. E agora às ela vezes precisa entender que sim, vai precisar, às vezes, de uma reposição hormonal. Mas que não é o fim do mundo. Não. Já foi, porque não tinha coisas para ajudar. Mas conhecimento, E aquilo, meu amor, você vai poder transar tranquilo, que você não vai engravidar. Porque muitas mulheres ainda têm esse medo de engravidar. Sim. Você não precisa mais se preocupar com isso, você vai se preocupar com as ISTs. Mas o resto, mas eu não tenho lubrificação. Meu amor, usa um lubrificantezinho, tá aí para isso. É o que eu falo, hoje a gente tem tudo para ficar sempre bem. Você só precisa falar, eu me permito. Essa é a palavra. E os casamentos que já estão, sei lá, eles estão fazendo bodas de ouro, por exemplo. Como que eles podem continuar sexualmente ativos? Eu tenho um casal que tá nessa fase. Eles são japoneses. É bacana. Eu atendo ela na residência dela. Eles são médicos super conhecidos, acupunturista dos famosos. E a mãe mora junto. E eu atendo na casa. Quando a mãe vai ficar, o marido fala assim, mãe, vem pra cá que eu só preciso fazer uma acupuntura para que ela saia. Mas isso é cabeça. E todos os filhos já são casados, tudo. Então, o que eles fazem? Eles viajam, eles escutam, eles usam tudo que tem para ser usado. É aquilo de conhecimento. É o que eu falo, hoje a gente envelhece diferente de anos lá, 10 anos, 20 anos atrás. Entendeu? Até mais. Você acha que dá pra complementar também com, às vezes, entrar num personagem? Dá. Porque eu acho que o que cansa muito também é a gente ser a gente. Exatamente, toda hora. Mesmice, eu né? acho que cansa até pra gente. Eu acho que é gostoso esse negócio, vamos num bar e fingir que você não me conhece. Eu tive uma cliente que fez isso. As fantasias dele era de... Sabe ali o Dante?
O Dante Alighieri. O colégio fica cheio de garota de programa de luxo. E ele sugeriu para ela, eu queria que você se montasse, põe peruca, lógico, para ninguém reconhecer, e fosse para lá, porque aí eu vou parar o carro. Só que ela foi, antes dele chegar, parou um carro. Ela entrou no personagem, ele quase infartou. Mas foi muito legal. Ela falou, ué, você não queria, meu amor? Eu entrei no personagem. Eu falei, foi bom para ele ver. E era uma senhora, mas uma senhora super bonita, num casal de, mais de 30 anos de casamento. E é topar a brincadeira. A pessoa tem uma que veio para mim, porque o marido dela adorava isso, e ele pagava. Ele é de pagar. Eu falei, gente, Deus, não me dá um marido desse. Vamos fazer isso, eu te banco. Ele pagava em dinheiro. E ela começou a se ofender. Ele mandou ela para mim. Aí eu conversei com ela, porque já tem mais de 40 anos, ela estava se sentindo ofendida dessas brincadeiras dele vir com dinheiro. O que ele pensa que eu sou? Eu falei, meu amor, aproveita esse dinheiro, paga uma terapeuta. Entendeu? Aí ela começou a ver que era uma brincadeira, meu. E eu falei, começa a usar esse dinheiro para cuidar de você, meu amor. E ele era daquele de chegar com mala. Era o fetiche dele. Mala de dinheiro? Mala, sabe aquela coisa? Ele é autoempresário. 11-983-99-5955, tá? Pode... Tá? De chegar com mala, gente. A mulher se ofendia. Eu falei, gente, você entendeu? É que eu falei, acho ele é que, seu sabe marido. por quê? Cabeça. Eu acho que o dinheiro está associado à prostituição. Então, ela talvez se sentia como uma prostituta por estar recebendo esse dinheiro. Mas eu acho que é essa essa fantasia da prostituta. Eu conheço prostitutas que tem muito mais caráter do que muito dama da sociedade. Isso eu posso falar. Isso eu tenho certeza. Isso eu posso falar que eu lido com elas. Porque elas não são hipócritas. Não são hipócritas, entendeu? E aquele é seu marido, pai dos seus filhos. É uma brincadeira. Sim. Entendeu? Que bom que ele está te dando eu falava isso pra ela. Que bom que é Ou você. Ou ela poderia ter aberto também um espaço de diálogo e falar, olha, esse tipo de brincadeira eu não tô gostando. Vamos brincar de algo que a gente possa, os Mas dois era um fetiche dele e não iria fazer mal pra ela. Receber um dinheiro nunca vai fazer mal para você. Isso é aquela coisa de ver o dinheiro como sujo, como errado. Mas todo mundo precisa dele. Sem o dinheiro a gente não faz nada. Você não cuida da saúde, você não come. Não é bem isso? E aquilo, é o marido dela. Brinca. Você não transa com ele? Entendeu? É que nem outro dia eu também vi um vídeo de uma mocinha metendo a boca nas meninas de programa, uma garota de balada, e eu só ouvindo. Aí uma pessoa levantou, mas tem muita garota de balada que às vezes sai, vai dormir com o cara por uma pulseirinha de camarote. Sim. Ela estava falando das meninas que cobram. A maioria, tem muita... Uma vez eu fiz uma palestra masculina, aquilo me chocou e eu nunca esqueci. E um deles falou assim, sabe qual a diferença da garota da balada para a garota de programa? Eu falei, não, qual que é? Só tinha empresários nesse bate-papo. Ele falou, é que a garota de programa cobra, usa preservativo e sabe o nome do cliente. Ou seja, a garota da balada muitas vezes sai com o cara, vai pra cama com ele e não sabe nem o nome. E é a que mais vai julgar quem faz isso de forma livre, consciente, né? Eu falo, se o corpo é seu, eu não condeno. Eu não condeno. É a profissão mais antiga do mundo. Eu aprendi uma coisa nesse trabalho, nesses 30 anos, convivendo. Olha, gente, eu já fiz tudo que vocês podem imaginar de trabalho. Já passou na minha mão todo tipo de pessoa, que hoje nada me choca. E que eu percebi uma coisa, cada ser humano é único, a sua sexualidade é sua. Se você não está fazendo mal para ninguém, nem para você, faz. Se está te deixando bem, está te deixando feliz, ele também, não sou eu. É que nem as pessoas falam assim, você tem 10 anos de casamento, você tem que comprar uma fantasia. Mas 10 anos de casamento, vocês vivem super bem. Por que eu vou chegar lá e falar que você tem que comprar uma fantasia? Esse podcast me abriu muito a mente, não sabia, Fátima? Eu imagino. De coisas que eu tinha... Não um preconceito, assim, mas eu falava, nossa, como, entendeu? É falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Estando aqui com a Bibi, a gente traz tanto assunto distinto, fetiches diferentes, coisas Foi que eu o que olho aconteceu comigo quando eu comecei, não tinha abrir. internet. Entendeu? Eu atendi muito, atendia mulheres de político que chegavam na academia com tudo fechado. Era fechado aquele horário para elas. Mas estava ali fazendo.
Eu fui fazer um curso no interior do Pará, que tinha a beata da cidade. Foi muito engraçado. No meu curso de massagem. No meu curso, eu tenho um modelo. Eu contrato um modelo profissional para que as mulheres toquem. Ela não toca nas partes íntimas, mas ela toca na perna. Porque ele que me diz como que está a mão dela. Se tá fria, se o toque está de acordo. E essa beata, ela foi assistir. Porque é assim, se não gostasse de mim, eu ia ser expulsa da cidade. Era uma cidade de garimpo. Olha, você imagina, eu levei 17 horas para chegar no local. Meu Deus. Aqui no interior do Pará. Ela me amou, tanto é que eu ganhei uma Bíblia dela. Eu tenho até hoje a Bíblia em casa. Você entendeu? Na época que eu comecei, eu dei entrevista para aquele programa Fala que eu te escuto. Sim, eu lembro. Eu até brincava com as minhas alunas. Eles queriam as alunas demonstrando na parte do pole. Aí eu brincava, falei, gente, vocês têm autorização de Deus agora. Do momento que vocês vão para um programa desse... Com certeza. Então, eu nunca sofri discriminação. Por incrível, eu dei já palestra em igreja evangélica, fiz chá de lingerie com o pastor e a pastora no lado. Foi muito engraçado, dona de uma grande emissora, que eu cheguei e ia dar uma aula de strip. A cunhada que me contratou, hein? Aí eu cheguei, ela fez assim, isso aqui é meu pastor e minha pastora. Eu falei, eu tô aqui, gente, com a dança, despertar Deus interior que existe em vocês. Por quê? Eu falei, eu não posso falar a palavra striptease aqui, mas eu posso falar Deus interior. Dançou, tem foto dançando, o pastor me adorou tanto que me chamou 2 vezes para fazer palestra na igreja dele, porque estava tendo muita separação. Olha que legal. E você fala muito do toque, né? Eu falo. Então, Fátima, me explica. Os teus olhos vieram justamente com esse intuito. Deixa eu dar pra você. Ó, eles vieram... Em 2007, eu tenho uma aluna chinesa. E ela me presenteou com o manual das tigresas brancas. As tigresas brancas, elas são mestras taoístas na China, isso vem do budismo taoístas, que elas levam ao homem ao máximo só com o toque. Tem todo um estudo, o olhar, o batom que elas usam, o batom vermelho, elas diminuem um pouco a boca na hora que ela está fazendo o sexo oral para dar a impressão que o pênis dele é maior na boca. Olha! Entendeu? São detalhezinhos e os olhos foram inspirados nesses toques, entendeu? Foi muito estudo quando eu conversei com a Alessandra, que eu estava falando disso, ela falou assim, vamos criar esses olhos, porque não tem mesmo, eu posso falar, ele não fica melado, ele penetra, e um deles acentua essa energia da tigresa, e o outro, ele desperta. Por isso que eu falo, são 2 olhos, porque o teu é diferente do dela. É você que tem que sentir aquilo da energia. Eu não compro isso aqui por comprar. Eu sinto o que eu estou comprando. Porque o toque, é no toque que eu transmito, que eu sinto, mais o olhar. Tanto que na massagem tântrica, você pode até iniciar com ele vendado, mas depois ele precisa olhar. Porque é no olhar que eu transmito o desejo que eu sinto ao tocá-lo. Então, passa a ser com mais confiança, mais intimidade, porque eu vou descobrir o corpo dele e ele descobriu o meu. Não é só a mulher fazendo, o homem também precisa fazer, para descobrir qual é o toque que você gosta, às vezes um pouquinho mais forte, aonde você gosta. Eu achei muito bacana, acho que um vídeo seu, você falando das zonas erógenas, sim, entendeu? Detalhe, da nuca, tanto que nos cursos que eu dou, eu ensino a mulher, aquela mulher, em vez de ela brigar com o marido a hora que ele está dirigindo que nem louco, correndo, você está do lado dele, põe a mão aqui e começa a tocar ele. Ele vai diminuindo a velocidade. Eu não preciso falar para ele, você está correndo demais. Você entendeu? Oi, vó! Você fica nervosa aqui, com o vovô? Entendeu? Eu tiro. É aquilo. Eu aprendo a levar o homem para onde eu quero. E a tigresa branca, ela faz isso. Ela leva o homem ao orgasmo só com as mãos e só com sexo. Ela não precisa ser penetrada, tanto que muitas delas não são. Elas não a permitem. Aquela coisa de energia, tem toda uma cultura muito bacana. E esses olhos é exatamente para isso. Eu falo, você não compra eles só para massagear, fazer, entendeu? Masturbação. Você vai comprar primeiro para descobrir o seu corpo com ele e para descobrir o corpo do seu parceiro. Porque eu falo que quando você faz com a mão seca é uma coisa. Quando eu coloco um produto apropriado na mão, a minha mão transmite o que eu quero. Então, você é lindo. A massagem tântrica, porque você segue o movimento das mãos
pela música. Tem toda uma trilha sonora, estilo New Age, estilo Enya, Lorena McKennedy. Por exemplo, a Menon, aquela música do Era, ela tem realmente um toque de energia para você. Tem toda uma explicação. Então, você usa tudo isso, mais iluminação, mais as velas. É lindo, o ritual é muito bonito. Eu sou suspeita para falar. E o cheiro também foi pensado? Foi pensado o cheiro, foi pensado a textura. Sabe o que eu acho incrível? Como a Fátima estava falando, eles são óleos inspirados na tua energia. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você tá com a energia lá em alto e você quer transferir isso para uma outra pessoa, você vai usar o Animals. Quando você precisa, você fala, pô, hoje minha energia não tá legal. Então, você vai usar o Selvagem. Por quê? Porque ele vai despertar a tua energia interna. Olha... Sem querendo fazer merchan, mas fazendo merchan, esse é o óleo que eu mais uso da Inti. Amo esse, mas o cheiro desse daqui, pra mim, é uma coisa de louco. Eu me lembro o Castropil que é doido com ele. Não existe igual. Olha isso daqui. Por isso que eu comecei o curso Massagem Tântrica na minha grade, é novo. Olha o cheiro. Não passa. Procura sentir o teu toque, sentir o que você tá fazendo na mão. Começa por aí, começa a sentir a hora que você tá tocando. Não toca, não espalha. Sente. Assim, ó, pega com vontade em você. Sente a sua mão, sente o seu toque. Às vezes você aperta, às vezes mais devagarinho. Que textura boa, né? E ela não fica oleosa. E olha o cheiro disso. Você precisa ver na hora que você vai fazer a massagem. Você vai levar pra casa. A massagem com os seios. Que eu uso ele, eu uso a vela. Agora a pele fica linda, linda. Eu uso ele pra realçar meu bronzeado agora no verão. Incrível. E minha filha é totalmente alérgica a não poder usar nada. Ela tem testou, eles não causam nada nela. Esse eu já vou levar. Eles são incríveis. E eu sou muito daquele de fazer com paixão. É o que eu falo. É meu Dharma, tá? Eu sou budista, então a gente usa muito esses termos budistas. Dharma significa propósito da vida. Então, acho que o meu trabalho, eu me encontrei. Quando eu recebi o áudio dessa pessoa, depois, se você quiser, eu mostro aqui só para comprovar. Ela permitiu. Manda que a gente vai colocar no... vai inserir eu vou te mandar. Ela vai permitiu. Inserir no corte. Se você ver a alegria dela, ela falou, é isso que eu estava procurando. E eu já tinha convidado ela para fazer uma aula experimental, que a aula experimental é gratuita. Ela saiu outra pessoa. Isso, para mim, é muito gratificante. É a melhor parte, não é? É a melhor parte. E eu sou daquela, já que eu tenho que fazer, isso eu aprendi da minha primeira professora de dança. Não me custa nada fazer bem feito. Eu não faço nada que eu não gosto. E vai te dar muito mais satisfação, né? E isso é que eu falo, quando você lida com toque. Por exemplo, quando eu não estou bem, eu não ministro o curso de massagem tântrica. Porque eu estou tocando no modelo, entendeu? Eu chego a suar quando eu estou fazendo. É muito legal, porque a massagem tântrica é aquela união de energia sua com ele. É uma coisa que o casal viaja. Eu tive um casal, foi muito engraçado, que ele me ligou no meio da coisa, eles estavam no motel, para me falar que estava funcionando, que estava uma coisa que ele não conseguia identificar, entendeu? É muito gostoso, porque eu acho que a gente mexe com a intimidade, com a parte mais delicada do ser humano, que é a sexualidade. E eu falo que sexo é uma energia tão bonita a ponto de fazer um ser humano. Então, olha o poder dessa energia. Quanta energia, né? E você fica com ela, tá? Quando você transa, você fica um tempo com ela, segundo a metafísica, tá? É verdade. O Castro falou isso. É verdade. Agora, assim, falou muito da mulher, né? Ter a postura, essa coisa assim. Mas e o homem? O que ele precisa fazer para conquistar? O homem, olha, ele tem que... Primeira coisa, ele tem que conhecer a mulher que ele está conquistando. Por isso que essas cantadas besta que ele usa para todo mundo, muitas vezes não funciona com a mulher moderna. Até quando eu falei no Tive no Jô, eu brinquei. O cara falar, foi bom para ver. Se ela virar para ele e falar, não, foi uma porcaria. Você entendeu? Porque o homem também tem que se preocupar, sim, com a aparência. Eu vi você falando lá do alemão, achei maravilhoso. Com a aparência, porque nós também temos o direito de escolher. Com a higiene, né? A mulher tem muita mulher que fala assim, ele é simpático, ele é bonzinho. Vamos ser realistas? Não, ele tem que ser bom, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser cheiroso. Então, tratar bem. Tem que tratar bem. Ele tem que fazer a mesma coisa que a gente faz. É que muita mulher, por medo de não ter ninguém, ela aceita qualquer coisa.
se submete. Apesar que hoje a mulher do século XXI, eu achei bárbaro aquilo, você falando lá do alemão, que a primeira coisa que você fez foi mandar ele. Mandei, porque acho que as pessoas têm essa trava, né? Ai, não posso. A pessoa tá aqui, tá horrível, ou me tratou mal, ou fez alguma coisa que eu não gosto, eu vou ter que aceitar. Agora, vai você tá mal cuidada, tá largada, tá peluda, pra ver se o cara não te fala no primeiro dia que ele sair com você. Ou ele nunca mais te procura. Por que a mulher não pode falar? Então, eu acho que as mulheres estão mudaram bastante. Hoje, ela se permite falar, não quero. É o que eu falo, você não tem que pegar qualquer um. Você tem que escolher um homem que vai pra cama com você, gente. Para. Você é valiosa demais. Você se cuida, você vai no maquiador, você vai no cabeleireiro, você faz unha, faz depilação. Aí você sai com um cara, não. Não. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ser sincera. O fazer por fazer, né, Exatamente. Fátima? Porque eu acho que assim, se quiser transar todo dia, transa. Mas assim, tenha certeza daquilo. Exatamente. Não fazer, eu vou fazer porque... eu tô sozinha. Meu amor, pega um vibrador. Eu ir embora do restaurante agora e não fazer alguma coisa depois. Porque tem isso. Pessoas que se sentem pressionadas porque a pessoa levou pra jantar ou fez alguma coisa. Ele levou pra jantar porque quis. Exato. E aí se sente pressionada a ter que ir num hotel ou ter que ir num apartamento. Então, eu acho que é a gente se escutar um pouquinho mais. Exato, né? se permitir se ouvir. Não sai por sair, gente. É o que eu falo, você tá com tesão, pega um acessório. Verdade. Pega Hoje um nós brinquedo, pega um brinquedo. Por quê? Tanto que no curso de orgasmo, você ensina a mulher primeiro a chegar ao orgasmo sozinha, através de acessório, através de toque dela, para depois sair com o homem, porque ela vai saber direcionar. Exato. Você entendeu? Então, é isso que eu falo. A mulher precisa abrir mais a cabeça dele, que ela tem o direito de escolha, sim. Tá? Não pega qualquer coisa, não. Tem que escolher mesmo. Tá certo você. E se valoriza. Se valoriza. Bota você num pedestal, meu amor. Exatamente. Porque se você não se valorizar, meu amor, não vai ser um homem que vai te valorizar. Entendeu? Eu tive alunas que eu trabalhei, olha, que tinha uma que ela veio para mim porque o marido a tratava muito mal. Muito mal. Dela ter que implorar as coisas, um carinho. Mas foi uma mudança de 1 ano e meio com mentoria. Olha, eu acho que a maior vitória foi quando ele quis retomar, ela falou, não. Hoje eu sei o quanto que eu mereço. Maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso. Mas às vezes é o que eu falo, ela precisa de uma terapeuta, assim, ela precisa de uma mentora, assim. Pra ela entender o valor dela, exatamente, né? Para se descobrir, Sim. sabe? E não ouvir as amigas. E que às vezes tem homem que não adianta insistir, né? Não adianta. Você vai se mutilar, você vai acabar com a sua vida tentando mudar alguém, né? Não é pra e você. Eles são bons. Esses que são os piores, eles têm uma lábia. O cafajeste, né? Eu sei porque sair desse relacionamento tóxico que eu estive, meu ex-relacionamento, foi muito difícil pra mim, porque ele conseguia me dar um nó onde eu me sentia... Ele era o culpado da situação e eu me sentia a culpada. E às vezes a mulher se acha tão mal, tão pra baixo, ela... eu não sou boa o bastante, eu não sou isso. E fala, nossa, olha como ele é bonzinho, ele tá comigo. Ele ainda se passa pelo melhor homem do mundo. E quando ela descobre que o problema não é ela, é ele... Mas é o que eu falo, eu trabalho muito isso, porque eu compro a briga. E é difícil. É difícil. O pior é que uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. Exatamente. Então você começa a duvidar de si mesmo, começa a realmente achar que você tá doida, ou que você é feia, ou que você... Porque você escuta porque tanto, ele acaba tanto, com tanto você. aquilo. Olha, eu tenho uma experiência numa turma que eu tô tendo agora, que ela veio para mim, ela ficou 1 ano atrás de mim, para que eu abrisse essa turma, e ela veio, e ele é aquele que acaba ela. De repente, ela tá começando a despertar. A florescer. A florescer, essa é a palavra. Porque você murcha quando você tá com uma pessoa dessa. Sim. Você a tua energia. Nem você se reconhece mais. E aí, quando você começa a você fica desabrochar de triste. novo, cara, é tão incrível. É tão incrível. E aquilo, você demonstra. Por isso que eu falo, a nossa energia chega primeiro. Na conquista, você quer conquistar alguém? Olha como tá a tua energia. É verdade. Olha como você se vê. O que eu falo, o modo que você se vê é o modo que o mundo vai te olhar. E quando você consegue sair disso, dessa mentirada que estavam falando sobre você... mas antes de sair, no fundinho lá, você sentia sabe, que tinha algo errado. Mas você não tinha força pra sair, né? Isso. Assim, eu falo muito por mim. Eu sou uma pessoa um pouco mais fechada, assim, não sou tão sociável. E aí, eu ouvia muito, né? As pessoas não gostam de você, você é antipática, não sei o quê. E quem fala isso muitas vezes é mulher, gente. Eu falo, a maior inimiga de uma mulher é outra mulher, infelizmente. Nesse caso, não era, não. Era o meu ex mesmo. Era o ex, o ex, o traste. Aí depois eu vendo, tipo, o quanto as pessoas gostam de mim pelo jeito que eu sou. Eu falei, caramba, como que eu comecei...
como que eu tive coragem de ouvir isso? É que você foi Sendo que as pessoas acreditando. gostam de mim do jeito que eu sou. Eu não preciso ser E você é uma mulher muito bonita. Não, verdade. Eu bato assim, eu já faço, né? O raio-x. E aquilo, tem muita mulher que eu vejo que não olha para ela não acredita. Você tem que falar, olha aqui, deixa eu te mostrar, porque eu dou todo um questionário para ela fazer. O que você gosta em você? Essa é a primeira pergunta. É que tem o espelho físico e o espelho da alma. Exatamente. E eu vou mexer com o espelho da alma. Porque o físico, hoje a gente melhora. Sim. Mas e a alma? A alma não mente. Não. É aquilo que você falou, o olhar é o ponto mais importante. Porque no olhar você transmite. Fá, como a gente tá nesse momento agora de frases bonitas e a gente já tá indo pro final. Vai ter que ter parte 2 só pra gente falar de chá de lingerie. Nós nem falamos de chá de lingerie. Nem deu tempo, mas olha, foi tanto conteúdo rico, né? A gente sempre pede pra deixar um recado pra essa câmera. O que vier no seu coração, um conselho. É o que eu deixo sempre. Quanto mais você gostar de você, melhor a sua relação fica. Tá? Acredite em você em primeiro lugar. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Quarto, você coloca alguém se merecer. Muito bem, muito bem. Onde encontra nas... você ia falar. Não, pode falar. Onde te encontra nas redes sociais? Bom, eu tô no Instagram, é Fátima Amor _oficial. Eu tenho o Instagram do Chá de Lingerie _oficial. E tenho também da Artes Sensuais Oficial. Eu entrei no TikTok, agora tô apanhando pra caramba. É difícil comunicar, É difícil você achar, né, o meio. Gancho. Tá, mas eu uso Fátima Moura Oficial. Lembrando que o Moura, gente, é com H no final, com H, tá? porque é numerologia. É isso aí, só pra não procurar só com A. Porque sempre tem um monte, tá? E o meu logo é um sapatinho. É um sapatinho. É um sapatinho. É um sapatinho. Fátima, você é sempre incrível, como eu amei, sempre. amei Passa estar aqui com vocês. um conteúdo de forma leve. E parabéns por inspirar tantas mulheres aí por todo o Brasil. Obrigada. A elevarem a autoestima, o poder e a sensualidade. Exatamente. De Porque cada ser uma sensual, delas. eu falo, é ser feminina. Quero te parabenizar pelos seus novos produtos. Quero te parabenizar vocês por esse podcast, que eu acho que está abrindo muito a cabeça das pessoas. E você, como sexóloga, como influencer, eu te acompanho. Você está maravilhosa. Obrigada, Você se encontrou. É aquilo, vem do coração, vem da alma. Vem mesmo. Bom, gente, que episódio. Toda quinta-feira tem episódio novo pra vocês. Ficou com alguma dúvida? Manda aqui que a Fátima vai Eu respondo, a Fátima responde. Eu acho que vou já fazer. tem uma dúvida que o pessoal vai cobrar se ela não falar. Que ela falou que ia falar. Verdade. Quando você sabe? Meu amor, eu tô no 6.5. Nossa, não parece. Falei, nunca tinha falado. Olha, ela deveria ter respondido por vídeo essa, hein? E não falei, não fiz nada ainda, tá? Muito eu tava bem. com uma estética me cuidando, a gente deu uma parada porque ela não tá bem, mas eu não fiz procedimento, mas se precisar vou fazer, com certeza. Isso tá aí, e eu falo, gente? nada faz eu parar da aula, nada me faz parar de dançar. E se eu danço que nem louca, qualquer mulher faz, gente. Muito bem. Ó, ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários pra que a Fátima possa responder pra vocês. Respondo. Então, Pode maravilhoso. Obrigada, pessoal. Tchau. Até o próximo.